Olha, eventos recentes, né, como as inundações terríveis no Brasil ou, sei lá, os tufões cada vez mais fortes lá no Vietnã, mostram um cenário bem preocupante. Responder desastres está ficando mais difícil, né, com as mudanças climáticas e tudo mais. Hoje a gente vai mergulhar aqui em umas fontes que falam de uma tecnologia bem intrigante para esses cenários, o veículo anfíbio ATASD. Temos aqui uns materiais técnicos, sabe? Apresentações, artigos da Intercom Development LTD sobre ele. Isso. E a nossa ideia aqui é entender o que esse até ASD tem de diferente, né? Ver as capacidades que as fontes apontam, comparar um pouco com o que já existe por aí e, claro, por que ele está sendo visto como uma ferramenta talvez crucial, principalmente para busca e resgate, sabe? Em áreas de risco. Certo, vamos nessa então. O Ataesd, bom, segundo o que a gente leu, é um veículo anfíbio canadense, patenteado, leva umas 7 pessoas mais ou menos. E ele opera de um jeito parecido com um hovercraft, mas com umas melhorias, parece. Consegue andar sobre quase tudo: água, lama, gelo, neve, terra firme. E rápido, viu? Chega a 140 km por hora, flutuando só um pouquinho acima da superfície. Ah, E o interessante é a eficiência que as fontes destacam. Dizem que ele usa, tipo, bem menos potência que outros veículos parecidos, como aqueles airboats. sim, aqueles de pântano com ventiladorzão atrás. Isso, esses mesmos. Para atingir a mesma velocidade, o Ataesd seria mais econômico. Parece que por causa de um sistema de descarga diária e baixo atrito. E o coração disso tudo, que as fontes detalham bem, está no sistema de propulsão. Usa um motor turbo de carro comum, um Ford EcoBoost, mencionam, o que, imagino, deve facilitar a manutenção, né? Provavelmente. Esse motor aciona uma hélice de passo variável, a tal VDPP, e também os ventiladores que fazem ele flutuar. E essa hélice, a VDPP, parece ser o pulo do gato. Permite controlar a potência com precisão, frear, dar ré e até distribuir a força, sabe, entre levantar o veículo e empurrar para frente. O resultado, segundo eles, é mais eficiência de combustível e menos barulho também. E aqui a coisa fica, nossa, bem curiosa. A estabilidade. Os materiais falam de uns flutuadores laterais e centrais, que são infláveis. Chamam de SCAGs e dá para ajustar a pressão deles. Isso, aparentemente, dá uma estabilidade e uma capacidade de manobra muito maiores. Evita aquele risco de virar, que é um problema conhecido em hovercrafts normais e nos airboats de fundo chato. Exato. Parece simples, né? Flutuadores infláveis. Pois é. Mas as fontes garantem que funciona e a base deles é protegida com um material super resistente, um tal de UHMWPE, para aguentar até asfalto, concreto. Nossa. E essa estabilidade toda, bom, segundo as fontes, se traduz numa capacidade operacional bem robusta. Ele navegaria seguro em ondas de até 2 metros, tipo um barco-pontão, sabe? Por ter o centro de gravidade baixo. Entendi. A capacidade de carga também chama atenção. É tipo um para um. Um veículo de 700 quilos leva 700 quilos de carga útil. Pode levar até 11 pessoas ou então equipamentos, suprimentos. Tem uma área aberta grande atrás, de 2,4 metros por 1,6 metros. E para resgate na água, a borda dele é baixa e inflável, o que tornaria a aproximação de pessoas mais segura, né? Faz sentido. As fontes ainda dizem que ele foi pensado para clima ruim, aguentando vento forte, tipo 75, 90 quilômetros por hora. E foi testado pela Marinha Canadense, lá no Ártico. Descrevem o design como um Lego set, fácil de consertar no local, transportar em reboque ou até por helicóptero. E pode até servir de base para drones VTOL, aqueles que decolam na vertical. Com tudo isso, as aplicações que eles listam são muitas, né? SAR, que é busca em salvamento, os militar, polícia, patrulha de fronteira, emergência médica, controle ambiental, resposta a vazamento de óleo, mineração e até transporte em área remota, serviço postal. É bem versátil. E o custo? Estimo entre 90 e 160 mil dólares por unidade e a operação ficaria nos 40 a 45 dólares por hora. Agora, o número que me chamou a atenção nas fontes dizem que seria até 800 vezes mais barato de operar que helicópteros e que poderia substituir helicópteros em 60 a 70% das missões de busca e salvamento. Uau! Esse número de substituição é bem alto, né? Como eles chegam nisso? Então, as fontes apresentam essa estimativa
baseada na capacidade do ATSD de operar onde helicópteros normalmente atuariam, mas com custo muito, muito menor. E talvez com menos restrições de clima ou de local para pousar, né? E se a gente conecta isso com o cenário global, bom, a necessidade fica clara. A gente está vendo a frequência de desastres aumentar, né? As inundações no Brasil, no Sudeste Asiático. O mercado potencial que as fontes estimam é enorme, 17,5 bilhões de dólares até 2024, com uma demanda aí de mais de 5 mil unidades em 10 anos. Muita coisa. É. E o foco geográfico parece natural. América do Sul pensa na Bacia Amazônica, Brasil, Peru, Colômbia. E o Sudeste Asiático, Vietnã, Indonésia, Filipinas, são áreas muito vulneráveis, né? Inundações, tufões, monções, subida do nível do mar. Os clientes seriam serviços de emergência, militares, ONGs. Ok, uma coisa é ter a tecnologia, outra é produzir, né? Em escala. E as fontes trazem os pontos interessantes sobre onde isso poderia rolar. Mencionam considerar os Emirados Árabes Unidos e o Vietnã como locais de fabricação. Sobre os Emirados, as fontes apontam algumas razões. Custo de produção talvez 20 e 30% menor que no Canadá. A presença de expertise local. Citam o Edge Group, que é um gigante lá de defesa e tecnologia. A localização estratégica do porto de Jabal Ali, um ambiente de negócios que as fontes consideram mais estável. Eles mencionam estabilidades socioeconômicas, tarifas, tensões geopolíticas atribuídas ao Canadá nos documentos, né? A gente só reporta o que está lá. E também um acesso mais fácil para clientes da América do Sul e Sudeste Asiático testarem o veículo, sem precisar de visto. Entendi. É uma questão logística e estratégica também. Exato. E também falam de um interesse claro em parceiros no Vietnã, por causa da vulnerabilidade da região e do potencial de mercado lá. Dizem que tem modelos de demonstração disponíveis. Interessante essa parte da fabricação. Sim. Então, para resumir o que essas fontes mostram para a gente. O ATASD parece se apresentar como uma ferramenta anfíbia bem multifuncional, robusta pelo que descrevem. E com um custo-benefício que eles destacam bastante, né? Pensada justamente para esses desafios extremos de resgate, de operação em condições difíceis. E no mundo com o clima mudando desse jeito, a relevância disso parece amplificada. É uma combinação de capacidade e, crucialmente, acessibilidade econômica. É isso que as fontes enfatizam. Perfeito. O que a gente vê nessas fontes é bem essa convergência, né? Uma inovação técnica focada em problemas reais, estabilidade, versatilidade e eficiência. Ao mesmo tempo, uma necessidade prática que só cresce por causa dos desastres climáticos e vantagens econômicas que parecem sim significativas, principalmente quando se compara com meios aéreos tradicionais em muitas situações de resgate. Exato. E isso tudo, bom, deixa a gente com uma reflexão importante, né? Considerando essa demanda crescente por respostas rápidas a desastres e esses benefícios de custo que as fontes apresentam, como será que a adoção em larga escala de tecnologias como a TASTES poderia de fato transformar a infraestrutura global de resposta a emergências e fortalecer a resiliência das comunidades mais vulneráveis nas próximas décadas? Fica a pergunta no ar.